Oi, gente, sou Emanuele Maia e desculpa aqui o cenário no meio da cozinha mesmo, mas eu creio que cozinha tem um mistério com Deus, porque é o lugar que as mulheres mais passam o dia, né? É verdade. Meditando no livro de Atos, tem uma história belíssima, né? De um homem judeu muito estudioso, mas que não aceita de forma alguma o cristianismo, não aceita Jesus como Salvador. Pelo contrário, ele perseguia a igreja e ele estava justamente indo neste caminho sentido a Damasco com cartas que liberava que ele trouxesse os judeus convertidos ao cristianismo para que fossem presos, julgados, condenados, enfim, até morrer mesmo. E eu estou falando sim do Saulo de Tarso, né, onde a gente vê aqui no livro de Atos, no capítulo 9, que ele estava indo sentido a Damasco. E isso me mostra como Deus muda os nossos caminhos, né? Porque ele não esperava que no meio do caminho, indo a Damasco, ele ia ter um grande encontro. E quantas vezes eu e você também, a gente está indo fazer algo na nossa vida que não é do agrado de Deus e ele tem um encontro marcado com a gente. E aqui nessa história, a gente vê no capítulo 9 que ele estava indo sentido a Damasco. Vê, eu vou ler para vocês. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, ele chama os cristãos que praticavam seita, quer homem, quer mulher, quer os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegou perto de Damasco. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui é impressionante, né? Porque ele estava indo, já estava chegando ao seu destino, mas aí naquele momento ele é surpreendido. E no verso 5 ele diz: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não sei se muita gente sabe, se os irmãos sabem, mas recalcitrar contra os aguilhões é o seguinte. Antigamente eles andavam com carro, com boi ou com um cavalo, né? E eles andavam com os ferros, com os ganchos assim, porque quando o cavalo dava coice, aí ele batia naquele gancho, sabe? E quando Jesus diz recalcitrar contra os aguilhões, é como se ele estivesse querendo dizer assim: o duro é para ti dar murro em ponta de faca. A gente não tem esse jargão atualmente. Então, porque assim, ele estava lutando contra uma coisa que era de Deus. Ele pergunta: Quem és, Senhor? E ele diz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, para. Vamos entender aqui. Como assim? Ele estava perseguindo os cristãos. Como Jesus diz: A quem tu persegues? Então, preste atenção, meu irmão. Quando tu persegues um pequenininho desse que serve a Cristo, na realidade tu está perseguindo a Cristo. Então, muito cuidado com o que tu andas fazendo, perseguindo um pequenino que serve a Cristo. Tenha muito cuidado. E o homem que enxergava teve que ficar cego para ver. Veja bem o que acontece aqui no verso 8 e 9. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Veja bem, tem pessoas que estão enxergando, mas não vê. Tem pessoas que não enxergam, mas vê tudo o que acontece ao seu redor. E há pessoas que precisam ficar cego para começar a ver. Foi o caso de Saulo aqui. Ele passou 3 dias sem enxergar para que Deus mostrasse a ele o quão errado ele estava. E para Jesus mostrar que ele era quem os cristãos diziam quem era. E a gente vê no texto que ele passa 3 dias sem comer e sem beber. Então, Deus manda que Ananias vá até onde Saulo estava e orasse por ele. E
a partir daquele momento ele voltaria a enxergar. E Ananias fica meio receoso, né? A gente vê aqui no verso 13 que ele diz: respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus servos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia. Então a gente vê aqui que mesmo Deus mandando Ananias ir até o encontro de Saulo, Ananias tem uma certa resistência. Quantas vezes eu e você também temos resistência a algum determinado irmão que foi alguma coisa pesada lá atrás. E ele vem a se converter e as pessoas só conseguem olhar o passado dele. Porque, veja, Ananias estava ouvindo do Senhor que devia ir àquele lugar, mas pelo passado de Saulo, pelas coisas que ele já tinha feito, era muito pesado. A ponto de Ananias até querer questionar com o Senhor Jesus a respeito: Senhor, a gente tem ouvido muita coisa, feito isso e aquilo outro, mas Jesus diz: vai, que para mim ele é um vaso escolhido. E ele diz mais: eu mostrarei a ele o que ele deve padecer por causa do meu nome. Isso nos apresenta que mesmo que a gente se converta, mas o nosso passado vai bater na nossa porta. As coisas erradas têm consequência. Mesmo que você venha a se converter, Deus vai te dar a salvação, mas as coisas que você praticou neste mundo, elas têm consequência, porque a lei da semeadura, ela existe. E tudo o que plantar, certamente colherás. A gente vê que Paulo, ele passa aqueles 3 dias sem enxergar, tem a visão recuperada através do Ananias, né, que Deus pediu para que ele fosse lá orar por ele. Ali ele já vai, é batizado e começa a testemunhar o que Deus fez na vida dele. Ele não perde tempo, mesmo sem saber a história, a biografia de Jesus, mas ele começa a testemunhar o que Deus fez na vida dele, o encontro que Deus teve com ele ali na estrada de Damasco. E muitos ficam assim aterrorizados. E uma coisa que a gente vê aqui no verso 20 e que chama muita atenção é que diante do passado dele, das pessoas que não acreditavam nele, ele diz assim: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Então, assim, na medida que ele começa a falar de Deus, começa a falar tudo o que ele viveu, ele começa também a ser perseguido. Então, o perseguidor passa a ser perseguido. No verso 23, que os judeus, ele tomou conselho entre si para o matar. Então, meu irmão, muitas vezes Deus vai agir assim na vida da gente também. Aquilo que a gente fazia muito errado, aí Deus vai lá e diz: é você que eu quero. Aí pega, passa por um processo, vai ser moído e vai ser usado na obra. E o que é que ele fez? Porque as pessoas não acreditavam nele, ele trabalhava muito mais. Então, se hoje você também está passando por isso, comece a trabalhar muito mais para provar. Estão falando mal de você? Faça o dobro. Não estão acreditando em você? Pregue o dobro. Faça o que Paulo está nos ensinando aqui. A perseguição virá, com certeza, vai vir. Mas Deus vai te dar escape. Deus vai colocar a mão. Aí no verso 27 e verso 29, o que é que Deus faz por Saulo? Vê que coisa tremenda. No verso 27. Então, Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com ele em Jerusalém, entrando e saindo,
e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então a gente vê aqui que Deus sempre vai botar um Barnabé na vida da gente. Muitos podem não acreditar em você, mas Deus vai levantar um Barnabé para pegar na tua mão e sair contigo andando. E você vai falando ousadamente o nome do Senhor. Você pode ter certeza que Deus sempre vai levantar alguém na sua vida para lhe ajudar no momento que você se dispor a fazer a obra do Senhor, a trabalhar pelo reino, a contar o que Jesus fez na sua vida. O perseguidor virou perseguido. E esse foi mais um Contando Histórias. Espero que vocês sejam abençoados e que essa palavra traga entendimento à vida de vocês, porque há certos caminhos que Deus muda e muda para melhor. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Abençoe outras vidas. Tchau!